Então, vamos começar. Boa noite, namastê a todos. Hoje é o nosso encontro 16 e nós vamos continuar falando dos defeitos e vícios em relação a conceito, características e como combater. Só que antes de falar dos temas, né, específicos de hoje, eu quero recapitular algumas coisas da aula passada, da aula 15, tá certo? E uma das primeiras coisas que eu vou lembrar a todos é exatamente o conceito de evolução, né? Para que a gente consiga uma evolução espiritual, uma evolução humana, como o Emmanuel costuma dizer, que nós estamos encarnados para aprendermos a sermos humanos, você precisa da mudança. E a mudança são relações temporárias. São coisas que são repetidas e, através dessas repetições disciplinadas, é que você inicia o processo de transformação. E o que a gente vê é que o nível de consciência, ele é como se fosse a pirâmide de Maslow. À medida que você domina, né, o de baixo, automaticamente você busca o de cima. E nessa escalada aqui de nível de consciência, você vai ver que o nível de consciência mais alto do ser humano é servir ao próximo. E é isso que nós buscamos, que foi o exemplo que Jesus nos deu. Então, fica aí esse reforço desse material. E outra coisa que me chamou também a atenção para reforçar é que, na realidade, nós vamos falar de competências, né? As competências essenciais, a gente colocou aqui no século XXI as 8 competências essenciais, né, para qualquer organização, para qualquer cidadão, vamos colocar dessa maneira. E a primeira competência é a competência moral. A competência moral aqui, lembrando a palavra do latim moros, que é costume, esses costumes são baseados na ética, né? E a ética é a retidão, é o conceito de ser de acordo, ou estar em consonância com as leis de Deus. Então, a moral que nós exaltamos aqui como competência é a moral que traz no seu bojo a ética e, principalmente, em consonância com as leis de Deus, ok? Então, aqui estão os 8 comportamentos. A gente vai ver que, na realidade, a competência moral nada mais é do que o autoconhecimento. A partir do momento em que você se conhece, que você sabe seus defeitos, suas virtudes, suas dificuldades, e você trabalha para isso, e é por isso que nós encarnamos. Nós falamos dos princípios da reforma íntima, né, criando o acróstico Irediai, lembrando que nós, na última aula, começamos apenas alguns itens da integridade. E eu fiz uma pequena alteração no material didático. Depois, se vocês quiserem também alterar no de vocês, eu alterei um pouquinho o conceito de integridade. É a pessoa que demonstra ser possuidora de uma conduta ética, e aí vem lá, né, explicando, reta e exemplar, em seu cotidiano, em consonância com as leis de Deus. Tá certo? Então, eu fiz uma pequena alteração, no sentido não mudou muito, mas eu acredito que ficou mais claro. E dentro desse conceito de integridade, apenas o primeiro conceito I, você tem 15 itens a serem estudados, que é exatamente o que nós começamos na aula passada. Então, nós vimos na aula passada o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme e a avareza. Nessa aula de hoje, a gente vai ver do ódio até a impaciência, tá certo? E nós começamos a entender que, na realidade, uma pessoa íntegra é aquela pessoa que demonstra inteligência emocional. Então, não basta apenas ela demonstrar, ela tem que dominar. Aquilo tem que fazer parte do seu âmago. Como diria Mahatma Gandhi, eu tenho que ser a mudança que eu quero ver no mundo. E essa mudança começa com cada um de nós. Se nós somarmos todos os defeitos humanos, vamos ter o egoísmo, que significa bloquear as energias que deveriam fluir, e se nós somarmos todas as virtudes, nós teremos o altruísmo, que é quando você deixa fluir as energias
da vida. Lembrando que nós somos feitos imagem e semelhança do Pai. Muita gente pega esse conceito e traz a identidade de antropomorfia, né, para Deus. Deus não tem 2 braços, 2 pernas, Deus é luz, na nossa limitada compreensão. E nós também somos luz. Então, quando você tira o que você não é, você, na realidade, se torna ou se mostra o que é. É como se Jesus falasse que não se bota o alqueire na cobertura, né, da luz. Então, quando você tira, vamos dizer assim, aquele recipiente que cobre a luz exala. Né? Ele deu esse exemplo aí, se referindo a Cesareia, que era uma cidade mais alta, né? Que ele coloca que a luz foi feita para ficar no topo, no alto, porque ela deve ser vista por todos. E essa luz somos nós somos luz. Nós, muitas vezes, não acreditamos e não assumimos essa postura de sermos deuses também, em potencial, né? E lembrando o Mestre Jesus, tudo que faço, podereis fazer e muito mais. Muita gente não acredita ainda nesse potencial. Mas por quê? Porque o ego é exatamente esse alqueire. O ego é esse tampão que não deixa a nossa luz brilhar. Então, a única maneira de você disciplinar o seu ego, repara, a palavra que eu usei é a mesma palavra que Joana de Ângeles usa, disciplinar. Você não mata o ego. Você não destrói o seu ego. Muita gente, eu já vi pessoas falando, você tem que acabar com o seu ego. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Você tem que disciplinar o ego, porque o ego, até no conceito grego, significa eu. Né? Você não tem estrutura psíquica para destruir teu ego. Né? Ele destruiria você. Até porque a relação corpo, mente, espírito, ela é una. Ela está muito intrinsecamente ligada. E tudo que acontece dentro de um conceito espiritual reflete no corpo da mesma forma que tudo que acontece no corpo e na mente reflete no espírito. Então, esse conceito de integridade é você buscar a disciplina do teu ego nas tuas atitudes, nas tuas palavras, nos teus pensamentos e, principalmente, nas tuas emoções. Certa vez, um aluno no curso me perguntou: puxa, mas é tão confuso, às vezes eu não entendo a diferença entre emoção e sentimento. Né? Então, vamos esclarecer isso agora. Emoção, ela é estruturada exatamente pela porção intermediária do teu cérebro. Né? Então, a primeira camada do teu cérebro é o cérebro reptiliano, que é responsável pelos instintos. A segunda camada do teu cérebro é o cérebro límbico, que é responsável pelas suas emoções. E a terceira camada é o córtex cerebral, né? E já temos aí uma pele que cobre o córtex, que é o neocórtex. Então, você vai verificar que cada vez que você age deixando as tuas emoções aflorarem ou os teus instintos, né, você, na realidade, quase sempre vai cometer um equívoco na sua atitude, nas suas palavras, no seu pensamento. Por quê? Porque as emoções, elas são carreadas, que estrutura as tuas emoções é o teu campo mental de vidas passadas. E como diria o nosso querido Chico Xavier, nós fomos os algozes de ontem. Essa encarnação é a nossa melhor encarnação. Então, no passado, nós fizemos muitas coisas erradas exatamente por esse desequilíbrio emocional. E você traz isso como se fosse um Highlander, né, dentro da estrutura do teu campo mental. Isso, quando você encarna, isso é perpassado para o teu DNA, a cadeia de DNA, os 21, né, as 21 escadinhas lá que formam o teu DNA, trazem essas informações do campo mental. E você vem exatamente da mesma forma que você desencarnou na última encarnação. É óbvio que nós temos uma vantagem enorme
que é a infância. Se você reparar, de todos os mamíferos, o ser humano é o que tem a infância mais prolongada. Por quê? Porque é na infância que se corrige ou que se diminui a probabilidade de incidência dessas atitudes que vão aflorar, principalmente com a puberdade, com a carga hormonal. Então, quando a carga hormonal no adolescente se faz, junto vem todo o processo de informações que estruturam o seu DNA, porque exatamente o depósito do campo mental nas cadeias do DNA. Então, a pessoa realmente assume a sua personalidade, né? E, na realidade, como diria, né, muitos filósofos, ninguém inventa. Você relata, você demonstra o que você é. Né? Você não está se reinventando, né? Você está se reestruturando, porque você continua sendo o mesmo espírito. Tá certo? Então, a infância é muito importante para a correção exatamente desses defeitos morais que todos nós temos. Marco, você conhece alguém que não tem defeito moral? Olha, não conheço. Até o Chico Xavier tinha a vaidade da peruquinha dele, né? Todos nós temos defeitos morais, uns com determinada acentuação em um orgulho, outro com acentuação na maledicência, mas, na realidade, todos nós temos, né, um pouco desses defeitos morais que fazem parte do nosso aprendizado, conforme as encarnações que vamos vivenciando de era em era. Esse quadro mostra exatamente que você não precisa trabalhar a tua virtude. À medida que você diminui a tua virtude, né, isso aqui é como se fosse um mercúrio, né, de um termômetro, por exemplo, quando você diminui, aqui é mais, nesse ponto aqui é mais, e para cá é menos. Então, quando você diminui o teu orgulho para cá, o que acontece? A humildade caminha para cá, que é do menos para mais. Então, você não precisa trabalhar as tuas virtudes. O que você precisa fazer é disciplinar os teus defeitos. A partir do momento que você disciplina os teus defeitos, automaticamente as tuas virtudes surgem. É como o Mestre Jesus nos disse: deixe brilhar a vossa luz. Repara que Jesus, ele sempre que dava um ensinamento, era no imperativo. Né? Faça, deixe, haja. Né? Ele nunca dizia, olha, se prepara ou se planeja para fazer isso. Não. Ele dizia exatamente que você tem condição, mas para que essa condição se revele, você tem que ter disciplina. E disciplinar o quê? O seu ego. Tá certo? Por quê? O ego ele é estruturado com a quantidade de personas, de personalidades que nós tivemos em vidas passadas. Por isso, nós estudamos o aglomerado psíquico, né, que dá aquele conceito de que, na realidade, nós trazemos sempre sequelas de personalidades anteriores. E quando a gente fala de integridade, que é o primeiro princípio da reforma íntima, nós estamos falando de disciplinar tudo isso aqui. Tá certo? A gente falou do gerenciamento emocional, né? Pedimos para que vocês revissem a aula 5. Falamos do orgulho, da vaidade, espero que vocês tenham lido, inveja, avareza e ciúme. Né? Acho que foi a... Deixa eu voltar aqui. Então, repara, muita gente vai me perguntar, se eu pode me perguntar, Marco, eu estou lendo, estou entendendo, ok, mas como é que eu posso trabalhar com esses conceitos? Né? O conceito é fundamental para você entender a forma que ele se manifesta. Então, por isso que a gente colocou o conceito, as características e como é que você combate. Então, toda vez que você lê um item desse de integridade, por exemplo, estou pegando aqui o orgulho, você tem que olhar e pensar nas tuas atitudes, nos teus pensamentos, para ver em que momento você cai nessa esparrela. Porque a cada momento que você cai numa esparrela de defeito moral, você aproxima de você obsessores oportunistas. Além de
a gente tem que lembrar disso toda hora, que o teu consciente, o teu inconsciente, principalmente quando você não traz o oxigênio, o prana, no córtex cerebral, quem assume é o quê? Os teus instintos, que é o cérebro reptiliano, ou o cérebro límbico, que são as emoções. Então você cai na esparrela. É por isso que é tão difícil você domar as tuas más inclinações. Lembra? O que a espiritualidade maior disse ao Chico? Conhece-se o verdadeiro espírita pela força de vontade que emprega para domar as suas más tendências e inclinações. Porque as nossas tendências, elas estão balizadas pelas atitudes, pelas palavras, pelos pensamentos, pelas emoções que vivemos em vidas passadas. E nós sabemos que nós estamos depurando. A cada encarnação a gente depura. Então, quando você lê, por exemplo, né, um conceito desse aqui, da integridade, você tem que olhar para você e falar assim, onde é que eu entendo, como é que eu encaixo isso na minha vida? Quais destas características eu tenho? Detalhe, você não precisa falar isso para ninguém. Você não precisa colocar isso aos quatro ventos. É você com você. A reforma íntima é isso. É você com você. Ninguém tem nada a ver com isso. É óbvio que as pessoas que vivem mais próximo de você, se houver realmente intimidade, elas vão poder contribuir, né? Vão poder chamar a tua atenção. Vira e mexe, né? Às vezes as pessoas me perguntam, poxa, Marco, você é instrutor desse curso desde 2007, você domina tudo. Lê do engano, amigo. Eu viro e mexo, caio numa cilada do meu ego. Eu viro e mexo, caio, né? Por exemplo, vou dar um exemplo real meu, né? Impaciência. Eu tenho muita impaciência, principalmente no trânsito. É uma armadilha para mim mortal. Eu tenho que respirar, né? E tentar, porque é realmente difícil para mim. Eu venho melhorando, mas é difícil. Então, não fique você pensando que, poxa, mas eu não estou conseguindo. Não, não é fácil. Lembra do depoimento do Emmanuel, que disse que levou quase 700 anos para começar a domar o seu orgulho. Né? Porque quando ele foi o senador Publius Lentulus, na época em que Jesus, né, estava encarnado entre nós, ele cometeu muitos equívocos. E um dos equívocos que ele fala é que quando Pôncio Pilatos recebe, né, os judeus para solicitar o julgamento de Jesus, ele diz que deveria ter falado a seguinte frase para Pôncio Pilatos, que se deveria expulsá-los a patas de cavalo. Aí ele se arrepende disso, porque ele acha que ele poderia ter evitado. É óbvio que ele não poderia ter evitado, porque isso tudo já estava planejado pelo próprio Jesus, né, para que houvesse exatamente o exemplo que ele nos deu. Então, na realidade, não é fácil, tá certo? Então, quando você lê, você procura trazer para você um centro de consciência para saber, eu faço isso? Em que momento eu faço isso? Quais os locais que eu tenho a maior fraqueza em fazer essas coisas, tá certo? Então, isso foi assim, com orgulho, a vaidade, que é uma variante do orgulho, a inveja, né? Isso tudo foi aula passada, tá? Eu estou só repetindo porque eu achei importante refazer esses conceitos. O ciúme e, por último, a avareza. Então, nós terminamos a aula passada falando desses 5 itens que compõem a integridade, que são os defeitos morais, tá certo? Uma coisa que uma vez me perguntaram, pode ser dúvida também, a avareza não é só específico a coisas morais, ou a coisas materiais ou dinheiro, né? Eu poderia até acrescentar um pouquinho mais aqui. A avareza também é referente a emoções, a sentimentos. Tem pessoas que são avarentas em se doar, né? São avarentas em não demonstrar amor. Né? Tem pessoas que têm dificuldades até de falar que amam alguma pessoa. Isso não deixa de ser uma espécie de avareza, porque a avareza é tudo aquilo que, na realidade, traz para você
um conceito de personalismo, onde você se sente dono, né, ou proprietário de algo, alguma coisa ou alguém, e, na realidade, não consegue dividir, não consegue ver, né, o usufruir daquele bem que você, na realidade, traz como empréstimo de Deus. Tá certo? Então, esses foram os 5 princípios que nós vimos na aula passada, e nós agora passamos para os itens que compõem a integridade dessa aula 16. Bom, vamos falar do ódio. É um sentimento incontido onde causamos ou desejamos mal a alguém. Manifesta-se por ações e pelo pensamento. Vale bastante a pena você pensar na consequência disso, porque todos os males morais, os defeitos morais, eles causam consequência. Por quê? Porque eles estão ligados diretamente às emoções. Por isso que nós falamos da necessidade da inteligência emocional. Então, se eles estão ligados às emoções, lembrando aulas passadas, o que acontece? Quando você tem aquela emoção, por exemplo, do ódio, que é uma emoção. Porém, se você ficar repetindo mentalmente aquela ação que te levou ao ódio, você transforma isso num sentimento. E aí está a diferença entre emoção e sentimento. Emoção é quase que uma coisa automática do nosso processo de aprendizagem. Já o sentimento é a perpetuação. É quando você insiste naquele pensamento, é quando você faz uma espécie de paranoia, né? Metanoia, ir além da mente. Paranoia, você ficar no mesmo padrão, né, de pensamento. Então, quando você tem uma paranoia, ou seja, você repete aquele pensamento, né, parece que você está se roendo, né, aquele fica ali, parece que a coisa está engasgada em você, você pode transformar essa emoção descontida e incontrolada num sentimento. E aí, amigo, isso é muito perigoso. Lembrando que quando você traz esse conceito de emoção, que é aflorado quase que instantaneamente para o conceito de sentimento, o que acontece? O teu cérebro ele processa uma sinapse, né, de acordo com as repetições daquela emoção repetida, né, ele processa sinapses que vão fazer, né, vão produzir neurotransmissores, os neuropeptídeos, eles vão cair na tua corrente sanguínea e eles são carreados de informação. E o que a gente já sabe da ciência? Esses neuropeptídeos carreados de informação, eles vão para a tua corrente sanguínea e se alojam nas células. E a célula, no citoplasma, né, assim, na região, né, bojuda do citoplasma, ela tem compartimentos, ela tem determinados receptáculos que alojam esses neuropeptídeos, essas proteínas que são produzidas no cérebro, e passam para o núcleo, né, passam para dentro do citoplasma e posteriormente para o núcleo da célula, onde está exatamente a tua cadeia de DNA. Eles passam aquela informação, né, que é uma informação densa, uma informação pesada. Tem vários estudos hoje, né, Bruce Lipton, Greg Braden, né, e outros aí que a gente poderia, o Collins, né, que são livros fantásticos na área da medicina holística, que mostram que as pessoas acometidas de câncer, ou de mazelas no estômago, ou de mazelas que viram células cancerígenas, a produção é feita exatamente por esses momentos de ódio, de remorso, de mágoa, de rancor, de vingança, de agressividade. Então, isso leva exatamente devido a esse processo que nós explicamos a vocês, de carrear a informação pelos neuropeptídeos até a célula e passar essa informação densa, pesada, para o núcleo, que é exatamente onde se encontra o seu DNA.
né? Então, o teu genoma está dentro de cada célulazinha sua. E essa cadeia de 21, né? 21 escadinhas, elas podem ser rompidas e alteradas. Então, o câncer é exatamente isso, né? A informação vai passando de um para o outro, morreu uma célula, a outra, né, já é contaminada também, e vai passando. E da mesma forma que eu estou falando, vamos dizer assim, da coisa mais grave, que é o câncer, você também tem o conceito de continuidade, vamos dizer assim, dessa densidade que você cultiva dentro de você. Por isso que o perdão é fundamental para o nosso processo de reforma íntima. Lembrando a palavra perdonare, né, do latim, tanto do latim quanto do grego, significa todo. E donare é doação. Então, juntando, né, as duas palavras, dá todo doação. O que é o perdão? É você se doar, é você tirar de dentro de você. Então, a doação é um movimento de dentro para fora, né? Então, você tira de dentro de você aquele sentimento, porque se ele não é momentâneo, se ele não é quase que ato reflexo, ele deixou de ser emoção, ele passou a ser sentimento. E exatamente esse sentimento incontido que está ali dentro de você, que você está jogando para fora. Por isso que é perdonare, é todo doação, é tudo para fora. Coloca tudo e não espera retorno. Quando você não assina uma carta mandando para alguém, essa carta não vai voltar para você nenhuma se você não botar quem foi o remetente. Então você não assina, não bota remetente. Não espere nada. Quando você perdoar alguém, não espere nada em troca, nem agradecimento. Aliás, quando você fizer qualquer caridade para qualquer pessoa, não espere absolutamente nada. Como diria os espíritos superiores, faça o bem, não importa a quem, sem nenhum tipo de espera de resposta. Tá certo? Então, quando você lê esse conceito de ódio, da mesma forma, o remorso e a mágoa, a gente vai explicar daqui a pouco, a vingança, a agressividade. Então, esses, né, anteriores aqui, voltando aqui, ó, a agressividade, vingança, remorso ou mágoa e ódio, eles são talvez os principais defeitos morais que causam mal-estar, posteriormente doenças, podendo levar até o câncer. Tá certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado e não perpetuar emoções distorcidas, emoções que, na realidade, por muitas vezes, elas acontecem, elas vão acontecer, não adianta, né, você querer, eu vou controlar minha emoção, não vai, porque ela está, na realidade, ela faz parte de você e ela é quase que um ato reflexo do teu cérebro límbico, né? Mas o que você não pode é cultivar. Você não pode deixar criar semente, essa emoção, às vezes incontida, ela não pode criar semente, ela não pode ser perpetuada pela repetição dos teus pensamentos. Porque a cada sinapse que você faz repetindo, né, esse pensamento aí de ódio, de raiva, você está, na realidade, enviando neurotransmissores, você está enviando neuropeptídeos para as tuas células que vão estar com essa informação e elas vão causar mal a você. Né? Aquele conceito que a gente fala, puxa, o coração está apertado. Por que o coração aperta? Né? O coração é um músculo, ele não fica apertado. Né? O que aperta quando a gente tem uma emoção descontrolada é o timo, que é uma glândula. Né? O timo, quando ele se recolhe, quando ele se retrai, a gente já falou disso, ele deixa de produzir a principal célula de defesa do nosso sistema imunológico, que são as timosinas, que é a T8. Tá certo? Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, a reforma íntima é uma coisa que precisa realmente ser estudada por todos os seres humanos, porque é uma forma de você não só se autoconhecer, mas para você começar a verificar o mal que você mesmo causa a você por essas falta de controle
falta de inteligência emocional. Tá certo? Então, leiam com cuidado sobre o ódio, as características, como é que você vai combater. Vamos falar, então, agora do remorso e da mágoa. E tem um conceito aí interessante para a gente diferenciar um do outro. Remorso é a inquietação da consciência por sentimento de culpa. Então, vamos lá. É um sentimento de quem fez algo a alguém. Então, eu prejudiquei alguém. Eu fiz uma coisa de uma forma estabanada. Eu fiz uma coisa baseada no meu instinto ali, reagir agressivamente, ou tive uma emoção descontrolada porque eu tive um problema ou estava com algum problema. Então, você fica com aquele remorso. Qual é a melhor maneira de você agir? Procurar sanar imediatamente. Por isso que a agilidade é um dos princípios da reforma. Você tem que agir rápido para aquilo não ser cultivado dentro de você. Eu vou dar um exemplo que eu vivi agora, coisa de umas 3 semanas atrás. Eu aqui do lado do apartamento que eu moro, é onde eu guardo o carro, onde a gente guarda o carro, e eu fui deselegante, eu fui mal educado mesmo com um garoto, né, que fica tomando conta ali, que são muitos andares, e não pode botar o carro na frente, tem que botar o carro atrás para que o outro bote o carro na frente, né? E como eu sou morador aqui, eu botei lá o carro na frente, e ele veio me avisar, e eu fiquei com, né, fiquei meio chateado, tá bom, vou ter que botar o carro atrás, mas aí na hora que você vai sair, tem alguém na frente, você tem que ligar, tem um carro na minha frente, tem que tirar, aí você demora, né? E eu fiquei chateado e falei, eu não lembro o que eu falei, né? Eu falei, a regra tem que ser para todos, porque tinham carros que estavam na frente. Mas eu fui grosso quando eu falei isso, eu fui mal educado, tá? E eu saí, eu vim para casa, mas me deu um remorso, sabe, aquela inquietação. Sabe o que eu fiz? Voltei lá, minutos depois, né? Eu voltei lá, procurei o rapaz, que são vários andares, procurei ele, falou, eu vim aqui para te pedir desculpa, cara, porque eu fui extremamente mal educado com você, fui grosso. Ele falou, não, eu entendi. Eu falei, não, mesmo você tendo entendido, eu não devia ter falado dessa maneira com você. Então, repara, nós caímos nessas armadilhas o tempo todo. Eu faço reforma íntima, sei lá, há mais de 40 anos. E eu até hoje caio nessas armadilhas das minhas emoções incontroladas e do meu conceito, né, que faz parte do meu eu, né, de talvez ter sido uma pessoa agressiva, muito agressiva em outras vidas. Então, o remorso é isso, é quando você tem aquela inquietação. E o que você deve fazer? Imediatamente buscar a tua reparação. Você tem que ter agilidade para isso. Pede desculpa à pessoa, né? Então, é um sentimento de quem fez algo. Você é que foi o protagonista, né, da ação indevida. Então, isso é o remorso. A mágoa é o sentimento contrário. É quando você sofre algo de alguém, né? Alguém foi grosso com você, alguém te tratou mal, alguém não deu o devido respeito, então você fica com a mágoa. Então, detalhe, da mesma forma que você agiu com remorso, como é que você vai agir com a mágoa? Perdão, perdonar, ou seja, tira de dentro de você essa densidade. Olha o que fala aqui, ó. Se trabalhando, né, respiração, vamos lembrar das aulas passadas. No momento de descontrole, respiração padrão 1, 2, né? Inspirou profundamente, prende um pouco o ar, né, com baca, solta no dobro do tempo, que é a rechaca, né? Faz retenção de pulmão vazio, enche o ar, né, o pulmão de novo, prende um pouquinho o ar, retenção de pulmão cheio, expira, botando o ar para fora, retenção de pulmão vazio, 2, 3 minutos. Aí você tem exatamente luz no teu cérebro. Você passa a pensar, você oxigenou o teu cérebro. Você trouxe não só oxigênio, mas trouxe o prana. E aí o que acontece? O córtex cerebral vai agir nas suas sinapses, né, de uma forma lúcida. Você não está se deixando levar pelos conceitos emocionais do cérebro límbico. Você vai estar usando exatamente a tua razão, a tua racionalidade para verificar
o que é melhor. Então, se você trabalha isso, né, essa respiração, fecha os olhos, né, você vai exatamente chegar no arrependimento. A mais arrependimento, ou seja, eu nego repetir o que pendeu, o que tendeu, o que aconteceu. Né? A palavra arrependimento traz exatamente esse conceito aí, se a gente desmembrar ela na formação da própria palavra. Né? Então, o arrependimento, inclusive, é a primeira coisa que um espírito, ao desencarnar, deve ter para buscar socorro. Nenhum espírito de luz vai trazer a você um certo conforto, ou uma orientação, ou até te resgatar dali, se você não se arrepender do que você fez de errado. Então, o arrependimento é a condição sine qua non, é a primeira condição para você buscar socorro espiritual. Tá certo? Então, se você estiver trabalhando, pode nos levar ao arrependimento, né? Esse conceito do remorso. Já a mágoa, em reflexão de amor, nos conduz ao perdão. Tá certo? Então, lembra da formação das palavras. Perdonare, perdão. Per é todo, donare, doação. Todo doação, você deixa sair, tira de dentro de você. É como se, aquele ditado que a gente fala assim, né? Se alguém te entrega um presente, se você não estica a mão para pegar o presente continua com quem está querendo te dar. Então, se alguém te der, né, uma palavra áspera, tratar você mal, não aceite aquilo. É difícil? É. Porque quase sempre o instinto, né, a reação tua, as emoções ali afloradas, a gente acaba respondendo, a gente não sabe a hora de calar. É difícil, não é fácil. Mas você tem que ter essa lucidez para ir treinando isso. Por isso que a reforma íntima, que eu falei para vocês, eu faço a reforma íntima há mais de 40 anos. Ainda tenho muitas dificuldades. Né? Eu devo ter sido uma péssima bisca em vidas passadas, né? Porque eu tenho ainda muitas dificuldades. Então, é difícil esse treinamento, mas ele tem que ser constante. A gente tem que ter ali, né, aquela coisa, vamos dizer assim, de disciplina para saber o momento em que você caiu. Levanta, né? Nós temos que ser fênix o tempo todo, tá certo? Então, esse conceito de remorso e de mágoa é outro item, é outra emoção que, se for mal trabalhado, se não houver uma resposta rápida, vai virar um sentimento, e esse sentimento vai produzir aquilo que a gente comentou no teu cérebro. As sinapses vão produzir informações, né, através dos neuropeptídeos, carreada dessa informação densa. Tá? Então, algumas características, né, tem pessoas que dizem que perdoou, né, mas, na realidade, fala assim, não, eu perdoei fulano, mas eu não quero que ele passe na minha frente. Ele não perdoou nada. Né? Porque se é doação, se é todo doação, saiu. Não ficou nada aqui. Saiu tudo. Né? Então, esse papo de dizer, não, eu perdoei, mas eu não quero olhar para aquela pessoa. Eu não quero passar na frente dela, nem que ela passe na minha frente. Tá? Não perdoou. Né? Então, vamos entender a palavra, entender o conceito, para poder fazer de forma correta. Outra coisa, nós vivemos, né, lembrando, né, as passagens, né, os ensinamentos do Sermão do Monte, bem-aventurado os aflitos, né, que foi um dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos deu no Sermão do Monte, lá na rampa de Curum Ratim, né, quando ele proferiu aquele belíssimo discurso. E quando ele fala bem-aventurado os aflitos, o que são os aflitos? É aquele que não está conformado com aquela injustiça, é aquele que se sente traído, por muitas vezes se foi humilhado, foi agredido moralmente, fisicamente. Né? Então, esse sentimento provoca em nós, né, uma necessidade de reparação. O ego fica querendo reparação. E você, na realidade, abre as portas para a mágoa. Né? Então, é bastante comum
né, nós, na atual estrutura que vivemos, num planeta de expiações e provas ainda, que está chegando aí exatamente nas raias finais, né, para o mundo de regeneração, nós ainda vemos, né, a gente presencia muita injustiça, muita traição, humilhação, né, muitas coisas totalmente equivocadas, e você fica chateado, você fica aflito, né, principalmente quando é conosco, quando é com aquela pessoa que sofreu a injustiça. Mas lembra disso, não traga para você coisas que vão prejudicar mais ainda. Né? Então, eu tenho uma máxima de dizer assim, uma pessoa que te agride, que comete uma injustiça com você, o problema é dela. Ela que está carregando um karma que vai ter que ser ajustado, se não nesta vida, nas próximas encarnações dela. Então, por que você tem que compartilhar esse karma dessa pessoa? Se a pessoa está te tratando mal, ela está manifestando uma doença. É nítido isso. Né? Eu me sinto assim, toda vez que eu me desequilibro emocionalmente, que eu tenho algum rompante aí, deixando aflorar meu instinto, né, ou as minhas emoções, eu me olho como um doente. Eu falo assim, cara, eu estou aqui exatamente num quadro doentio. Né? É por isso que a gente tem que ter reparação imediata. Você tem que... Outra coisa, o cara que a boca fica amarga, fica ressecada. Você tem um impulso de cólera. Tá certo? Desgosto, amargura, descontentamentos, tentativa de justificar ações descontroladas em relação ao outro. Então, na realidade, você vai ver que são várias características que vão levar você para cair nessa armadilha. Essa armadilha é muito perigosa, da mesma forma que foi o ódio. Tá certo? Então, verifique. Nós temos aqui o conceito, temos as características e temos aqui como combater. Né? Renunciar a esse orgulho, mesmo que esteja coberto de razão, que é outro problema. Às vezes você está com razão, a outra pessoa não está vendo do mesmo ponto de vista seu. Né? Esse é um problema que a filosofia chama de hermenêutica. Né? Eu olho por um ângulo, dentro das minhas experiências de vida, da minha cultura, da minha instrução, e a outra pessoa olha por outro ângulo, de acordo com as experiências de vida dela, né? Com a instrução. Então, às vezes, quando a gente tem essa lucidez e vê que o outro está cometendo um equívoco, às vezes não adianta você tentar buscar a racionalidade, porque a pessoa não vai entender. Né? Ela acha que aquilo, para ela, é o correto. Aquilo tem que ser desta maneira. É igual quando eu era pequeno, né, eu fui criado com essa máxima, né? Se chegar em casa chorando, apanha 2 vezes. Então, eu brigava 15, 20 vezes. Eu adorava brigar. Era uma das maiores diversões minhas que eu tinha quando eu era garoto, quando eu era adolescente até, era brigar na rua. Eu adorava brigar, porque eu não levava desaforo para casa. Né? Mas isso faz parte o quê? Do teu ego, do teu orgulho, da tua vaidade. Né? Porque o sábio, quando é ofendido, ele não se sente ofendido. Né? Ele vê que o outro está manifestando uma doença. Mas para isso precisa de maturidade. E isso é um comportamento maduro de um espírito que já compreende essas coisas que a gente está falando. Então, eu peço a vocês, leiam com cuidado e procurem se encaixar nisso. Procure verificar onde é que vocês estão errando, onde é que vocês estão cometendo os equívocos, porque eles acontecem. Tá certo? Então, nós temos aqui agora, deixa eu só... ok. Vingança. É o orgulho clamando por revide e reparação. É a busca do sentimento de justiça, a fim de curar o amor próprio ferido. Olha aqui, quem foi ferido? O ego. Né? Então, toda vez que a pessoa quer se vingar, ela quer reparação do ego. Tem pessoas, né? Lembra antigamente, havia aqueles duelos, né? Porque feriu a honra. Né? Não feriu honra nenhuma, feriu foi o orgulho. Né? Então as pessoas iam para um desafio, eram as coisas mais estapafúrdias do mundo. Então, era primeiro com espada, depois era com
com pistolas, né? Então, essa vingança de buscar reparação, isso é coisa do ego, né? Quando você não se sente ofendido, você não vai buscar vingança. Me ofendeu. Madre Teresa tem vários exemplos, né? Quando ela pede para ir a Calcutá, ela vai ao seu superior, e o superior dela, assim, além de dizer não, deu-lhe assim uma chacoalhada, dizendo que ela não estava cumprindo as determinações da igreja, parará, parará, parará. E ela saiu, ela se calou, né? E depois ela comenta com uma colega, a colega fala para ela, poxa, mas isso é uma injustiça, você está fazendo um trabalho maravilhoso, ele devia reconhecer, devia permitir, não sei o que. Ele falou assim, ela fala assim, ele ainda não entendeu essa necessidade de caridade. Olha que coisa bonita. Eu estou falando de Madre Teresa de Calcutá. Né? Marco, eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, mas um dia vai ser. Né? Jesus, um dia você vai ter o mesmo porte de atitude, de pensamento de Jesus. Pode estar um pouco longe, talvez, né? Talvez esteja um pouco longe aí para nós, mas a gente caminha para lá, porque Jesus é um ser humano como nós, passou por todas as mazelas, as dificuldades que nós passamos e trilhou, né, esse caminho. Jesus, muito antes do Big Bang, esse papo da ciência dizer que a vida começa com o Big Bang, isso é historinha para boi dormir. Né? Já devem ter ocorrido mais de 1 milhão de Big Bangs antes dos 13 bilhões aí, e 600 milhões de anos atrás, né, que o pessoal diz que foi onde a vida começou, que tudo era um pontinho, e aí explodiu. Isso é papinho para, né, para cientista que diz que acredita que só tem vida no planeta Terra. Né? É uma ignorância atroz. Bom, então aqui temos a vingança, né? As características da vingança, da mesma forma, e como você combate. Então, vale a pena, como eu falei, estou repetindo isso para que isso se torne uma atitude disciplinada em você. Leia e procure refletir. Né? Então, exemplo aqui, ó. Comigo não. Ele vai ver. Ele que me espere. Ele que me aguarde. Eu não levo desaforo para casa. Você vai me pagar. Você não perde por esperar. A vingança é um prato que se deve comer frio. Olha quanta ignorância. Ignorância no sentido lato, de ignorar as verdadeiras leis de Deus e as verdadeiras leis que nos fazem mal. Então, tudo começa em você ser vigilante dos seus pensamentos, né? Como diria o nosso mestre Jesus, orai e vigiai. Toda vez que você pensa em orar e vigiar, orar é falar, né? Prece é pedir e rezar é repetir. Então, quando você ora, você fala. Fala com quem? Com o seu mentor. Poucas pessoas se utilizam do mentor. O mentor está ali, ele assinou um contrato com você para te assistir. Mas ele precisa ser requisitado. Muita gente pensa que mentor, né, muita gente chama de anjo da guarda, ele é desodorante para andar debaixo do braço. É só tu levantar o braço que ele está ali. Não, não é. Eles trabalham, eles são espíritos que estão um pouco mais adiantados do que nós, mas que têm trabalhos ali na outra dimensão. Eles não ficam 24 horas ali, Zé. Tem gente que pensa que o mentor fica 24 horas ali junto do encarnado. Isso é equívoco seu, amigo. Ele tem trabalhos do lado de lá. E ele precisa que você o chame. Peça socorro. Toda vez que você pedir socorro ao seu mentor, você pode ter certeza que imediatamente ele vai tentar se aproximar. Por que eu digo tentar? Se você ainda tiver em desequilíbrio emocional, a tua vibração vai estar muito baixa. E se ele se aproximar rapidamente de você, ele vai te causar uma dor de cabeça, amigo, que você não tem noção. Então ele fica, às vezes, um pouco de longe, pedindo para você se acalmar. Como é que você se acalma mesmo? Lembrando? Pela tua respiração. E aí você se acalmando, você pede a aproximação dele, que ele se aproxima e ele interfere diretamente no teu fluxo de pensamentos, te dando boas ideias através da inspiração.
Então, ele vai colocar na sua cabeça processos lúcidos de melhores escolhas. Então, vamos pensar nisso, vamos chamar o nosso mentor, vamos pedir a ele, vamos estar em processo de equilíbrio para que ele possa nos atender. A partir desse momento que você entende isso e peça socorro ao seu mentor, ele vai vir, ele vai te ajudar. Por quê? Só pelo fato dele se aproximar de você, os obsessores oportunistas, que tem muito, né, fora os que você já cultivou, né, que são teus obsessores, vamos dizer assim, titulares, profissionais, né, que já estão ali, qualquer coisa, eles já estão junto de você para te prejudicar. Né? Só pelo fato da aproximação do seu mentor de você, os espíritos que têm ainda, né, essa mazela do ego, de vingança, de querer reparação, eles se mandam. Eles não conseguem ficar. Porque a vibração do mentor é muito mais alta do que a deles. E aquilo incomoda. Tá certo? Isso me lembra uma passagem de Céu e Inferno. Michel reclama, quando ele desencarna, tinha uma luz muito forte, muito intensa, que prejudicava, ele não conseguia ver nada, não sei o quê. E depois o mentor dele, depois de alguns meses, talvez até anos, eu não lembro, fala para ele, olha, aquilo ali era a sua consciência clamando por reparação para você mesmo, ou seja, melhorar o seu nível de consciência para entender o que você fez, se arrepender, e aquela luz o incomodava. Era a luz, que nós somos luz. Mas, quando ela é atacada ou é obscurecida pelo ego, ela, na realidade, não brilha. E aí você cai nas esparrelas, né, das suas emoções desequilibradas. Então está aí a vingança, a agressividade também. Né? Tudo que eu falei para os itens anteriores servem para esses também. Né? A respiração, buscar o socorro do seu mentor, né? Pedir a ele a aproximação para que ele possa te ajudar. Temos aí o personalismo, né? Persona, lembrando aí, que é aquelas máscaras que eram utilizadas no teatro grego, e tudo que termina em ismo é acentuação e enfermidade. Né? Vai pensando aí, qualquer coisa que termine em ismo é acentuação ou enfermidade. Então, personalismo é o quê? É a acentuação do teu ego, do teu eu. Né? Quando você não consegue entender a necessidade de saber que o outro pode estar certo. Né? Às vezes a gente acredita que nós estamos certos baseado nas nossas experiências de vida, nos nossos processos culturais, na nossa instrução, mas o outro também teve isso. Então, o personalismo acaba evitando que você ouça as outras pessoas. E ouvir é fundamental. Né? O conceito de respeito quando você ouve uma pessoa para saber qual é o ponto de vista dela, mesmo que você não concorde, né? Como diria um grande filósofo, né? Eu posso não concordar com absolutamente nada do que dizes, mas defendo até a morte o teu direito de dizê-las. Né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a ver que isso é uma armadilha do personalismo. E a gente tem que começar a entender que existem outras pessoas com outras experiências que vão nos acrescentar. Nós estamos aqui num processo de aprendizagem, nós aprendemos uns com os outros. Às vezes você aprende até em ver uma pessoa fazendo uma coisa totalmente equivocada. Quando você se irrita muito com uma coisa, é que normalmente você já foi um protagonista daquela ação também, talvez em vidas passadas. E aquilo não bate, você fica impaciente com aquilo. Normalmente é porque você fez muito isso em vidas passadas e você agora criou, né, um arrependimento e você tem uma espécie de repulsa daquela ação do outro. Né? Eu, por exemplo, eu não consigo entender pessoas que fazem coisas sem pensar no próximo. Né? Por exemplo, tem uma vaga de garagem aqui, aí o cara vai e bota no meio. Ele está impedindo que o outro bote o carro do lado. Isso me traz
sabe, uma coisa horrível dentro de mim. Aí eu fico pensando, é porque eu já devo ter feito muito isso em vidas passadas. Nessa vida eu tenho certeza que eu não fiz. Mas em vidas passadas eu devo ter feito muito isso, porque isso me incomoda muito. Então a gente normalmente se incomoda com aquilo que a gente se identifica. Né? E o personalismo é exatamente isso, esse estado íntimo de rigidez e de autoconfiança excessiva. Você acha que você está certo, as suas ideias são as melhores ideias, suas opiniões é que estão cobertas de razão, você não procura ouvir o próximo, você não abre mão das posições conquistadas, quer dizer, você acaba desrespeitando o próximo. Né? Às vezes você é o chefe de uma pessoa, aí um subordinado seu vai falar alguma coisa, você, eu sou seu chefe, né? Então você não está abrindo mão ali daquela conquista sua, na realidade você está desrespeitando o próximo, porque não importa se a pessoa, naquele status ali, naquele status do trabalho, ela está numa posição inferior a você, ele é um ser humano como você. Né? O personalismo traz essas mazelas todas. A maledicência, que é outro problema sério, né? Como diria o velho ditado, quando você não puder falar bem de alguém, não fale nada, isente-se. Você vai reparar que a grande maioria dos sábios, eles são muito cautelosos ao falar. Eles falam pouco, na realidade. Eles agem mais e falam pouco. Por quê? Porque as palavras elas têm um peso enorme. Né? Lembrando Masaru Emoto, que uma palavra pode alterar a estrutura de uma molécula, por exemplo, de uma célula. Você, quando fala alguma coisa, você tem um impacto, né? Tem um contexto de impacto vibracional na mente daquela outra pessoa. E, logicamente, a mente reproduz para o corpo todo. Então, é uma tendência maldosa de tecer comentários sobre terceiro, deixando no ar. Às vezes, tem pessoas que são maledicentes com muito planejamento. Elas não falam diretamente, mas elas deixam no ar, deixam suspeita, deixam calúnia, né? Deixa aquela interrogação para que o outro possa julgar ou acreditar que pode haver alguma coisa. Isso não deixa de ser maledicente. E, às vezes, nós somos maledicentes porque falamos muito até. Né? Tem pessoa que fala pelo cotovelo. Né? Cuidado, seja mais cauteloso quando falar, principalmente o que falar. Tá certo? Temos a intolerância, que é a falta de compreensão e de moderação nas apreciações para com o próximo. Né? A pessoa que não é tolerante é aquela que não entende a limitação do outro. Então, o que você pode fazer? Quando uma pessoa falar um absurdo para você, ou não conseguir fazer as coisas da forma que você acredita que deveria ser feita, ou no tempo que deveria ser feito, você se torna intolerante, começa a cobrar. Pensa que, às vezes, a pessoa não tem aquela capacidade. Então, quem é mais tem que descer o degrau para ajudar quem é menos. Nós estamos aqui nesse planeta para nos ajudarmos uns aos outros. Então, você tem que não ver só o lado errado da pessoa, às vezes é dificuldade mesmo. Né? Então, você tem que tentar o quê? Ajudar. Tá certo? Então, a intolerância traz esse conceito. Bom, na próxima aula a gente termina os 2 que estão faltando e começamos a falar dos outros itens do Ire Ai. Leiam esse material, reflitam sobre o que eu falei, porque depois da próxima aula, que será daqui a um mês, não teremos aula no dia 31, a nossa próxima aula, se não me engano, é dia 21 do próximo mês. Quer dizer, eu faço esses espaços para que dê tempo para a ação, para que você possa colocar em prática aquilo que a gente vem trocando aqui, que a gente vem, vamos dizer assim, aprendendo, né, juntos. Tá certo? Então, coloque em prática, reflita, né, busque sempre no Evangelho, né, as palavras de consolo. Né, o Evangelho é um livro de cabeceira para qualquer pessoa. Bom, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estiveram comigo até o momento e rogo a Deus que as minhas palavras tenham penetrado o coração de vocês e que vocês realmente coloquem em prática, porque lembre-se do que a gente falou na aula passada, logo no início. Nós encarnamos, nós viemos a este mundo para nos tornarmos melhores. E tem pessoas que parece que não entendem isso. Elas se
se concentra especificamente nas realizações materiais, esquece que a coisa mais importante é o autoconhecimento para a autotransformação. Ou seja, você tem que sair dessa vida melhor do que quando você entrou. Tá certo? Muito obrigado, meus amigos. Espero que essas palavras reflitam no coração e que sejam colocadas em prática. Senão, não serviu para nada. Tá certo? Namastê. Beijo no coração.